Paulo a Timóteo, capítulo 1. Fizemos uma pausa, né? 2 a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do 6 ao 14. Todavia, nossa mensagem vai se concentrar apenas nos 3 primeiros versículos, de 6 a 8, e vamos fazer ainda menção no 9. Tá bem? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual fui eu designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras, de que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então vamos, mais uma vez, buscar ao Senhor, Deus Santo. A tua palavra é bendita, é maravilhosa, já tem falado conosco. Tu, Senhor Deus, que recebes a honra, a glória, o louvor, a adoração, a contrição do teu povo, porque a ti a honra, a glória, o poder, e a nós o corar de vergonha. Diante de ti, Senhor Deus, nos colocamos agora para receber a edificação, o consolo, a exortação que vem de ti. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos se recordam, há um tempo atrás nós cantávamos uma musiquinha, um cântico, dizia mais ou menos assim: tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. E vai, né? E às vezes a gente fica se sentindo meio que assim mesmo. Nós estamos passando num deserto. Quanta luta, quantas dores. Dores que nos fazem gemer a alma, o físico, o coração parte. Muitas lutas. Timóteo estava passando também por muitas lutas. Estava vivendo dias de perseguição ferrenha. Mas nesta carta, nesta mesmo, é o último documento registrado pelo apóstolo Paulo, sua última escrita. Lá no capítulo 3, ele não engana Timóteo, ele fala com todas as letras: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9: estejam certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isto não é novidade. Não se espante. Paulo começa então a introduzir uma fala ao amado Timóteo. E você, amado irmão, amada irmã, tem passado por lutas? Tem passado por dificuldades, tribulações? Você sabe que essa palavra tribulação quer dizer moído feito trigo. Tribulação é uma palavra forte. Nós estamos sim, nos sentimos sim, como que estivesse num deserto. Você viu ali o rapaz, o Tiago, o missionário, falando que estava a 50 graus lá? 32, 34, 35, 38, e o suor pingando, ainda falta mais 10 graus, ainda 40, 45, 50, penso que é isso. 50 graus. É onde ele está lá. Meu amado, se por causa das lutas, das tribulações, das dificuldades, você tem pensado em desistir, há uma certa fadiga, um cansaço, desejo de parar. Quantas e quantas vezes eu já não me senti assim? Não sei se é o teu caso hoje, mas a luta vai chegando. A gente fala, eu queria uma palavra de alento. O pastor vai falar hoje uma palavra de alento. Aí lá vem o pastor com uma história dessa. Ai, meu Deus. Mas a palavra de Deus, que não pode mentir, tem que falar a verdade conosco. E aquele que fala, aquele que é chamado de pés formosos para anunciar as boas novas, tem que falar a palavra de Deus conforme ele a deu, conforme ele a instruiu. Então o apóstolo Paulo, vendo o amado Timóteo numa situação difícil, triste, tímido, acovardado, dirige a ele esta epístola. E ele então tem uma mensagem. Ele diz, por esta razão, né? Antes, né, o título da mensagem, ou o tema da mensagem desta noite, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Coragem. Não é hora de desistir da missão. Se Timóteo estava se sentindo triste, abatido, atribulado, perseguido, querendo desistir, a palavra do apóstolo Paulo para ele, numa síntese, é isto: coragem, meu filho na fé, meu amado filho na fé, meu irmão. E assim a palavra do Senhor para nós hoje é esta: coragem, meu irmão, meu amado irmão, minha amada irmã. Não é hora de desistir da missão que Deus nos deu. É hora de ir adiante. É hora de ir adiante. E ele então encontra algumas dificuldades, alguns problemas que havia necessidade de serem corrigidos. Mas ele começa dizendo assim no versículo 6, por esta razão, e eu quero dizer qual é a razão que ele está dizendo, sei que você está passando por grandes lutas. Estou resumindo aqui versículos de 1 a 5. São lutas, dificuldades, são perseguições, mas eu sei quem você é. E eu quero começar a palavra de Deus, a mensagem da parte do Senhor dizendo isto: o Senhor sabe quem você é. Diz mais, eu sei a fé que você tem
em si. É a mesma fé que eu tenho também. São palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. E eu estou dizendo exatamente o mesmo para nós nesta noite. Eu conheço vocês. Sei a fé que vocês têm. É no mesmo Deus em quem eu creio. É no mesmo Deus dos nossos pais, dos antepassados. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, de José, o Deus de Davi, é o Deus dos profetas, de Isaías, de Daniel. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É o Todo-Poderoso, o Deus vivo, o único e verdadeiro. É este Deus a quem nós servimos. Há algumas coisas que ele estabelece que nós não conseguimos entender. Mas se ele diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus será perseguido, vou dizer uma coisa para vocês, eu não entendo, mas ele sabe o que está dizendo. Será perseguido por quê? Porque se odiaram ao seu próprio filho, se o caçaram, o esbofetearam e o mataram, que fará aos demais filhos de Deus? Serão também minimamente perseguidos. Não é? Então, mas o apóstolo Paulo vai dizer isto para Timóteo. Eu sei a fé que você tem. Eu sei que você está passando por lutas. Mas você sabe também o Deus a quem você serve. Tua avó, tua mãe te ensinou. Você passou a andar comigo. Você viu todas as coisas. Agora você precisa corrigir algumas coisinhas, filho. Corrigir a rota. Afinar o pensamento. Primeira coisa, então, que ele fala é: eu admoesto. Por causa disso, eu admoesto. O que é admoesto? Admoestação é um estímulo ao aprimoramento. Por isso que eu estou usando essa linguagem assim. Ele está afinando as ideias. Não está pregando o evangelho para Timóteo. Nem tampouco eu, a igreja. Afinar as ideias. A admoestação tem alguns sentidos. Não vamos perder tempo aqui entendendo quais são todos os sentidos. Às vezes a gente acaba tomando tempo demasiado. Vamos ao sentido que importa. É um estímulo ao aprimoramento espiritual. Né? Por isso que eu resumi assim a mensagem neste tema, que é sobre isto, sobre esse estímulo, sobre esse encorajamento, esta admoestação da parte de Deus para as nossas vidas. Coragem. Não é hora de desistir da missão. Por quê? Porque o que está acontecendo é que, na verdade, estamos com certo esfriamento. É como se a fé estivesse sucumbindo, ou talvez poderíamos dizer morrendo. Mas a figura que o apóstolo Paulo traz aqui de reavives, vou dizer melhor, traduzido por reavives, o reavivar dá a ideia de algo que está morrendo, para usar uma linguagem mais moderna, está na UTI, precisa de uma injeção de ânimo para tornar a viver. Reavives, eu admoesto, eu estimulo, eu conclamo em nome do Senhor que você reavive os dons que Deus te deu. Que você reavive aquilo que foi dado a você pelo Senhor. Reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reavives. A ideia mais parecida com o original é de reavivar uma brasa. A brasinha que está se apagando. Sabe? Aquela brasinha que quando está apagando, aquela chaminha que quase que não vai mais. Opa, cuidado. Quem sabe se a gente soprar
Quem sabe se a gente pôr alguns gravetos ao lado, quem sabe se a gente usar um folezinho para soprar. Alguns enfiam o cano do aspirador de pó atrás, onde sai o ar, para soprar mais forte na brasa. A brasa que está apagando é o pavio que está fumegando. E Jesus nos fala que Ele não apaga o pavio que fumega. Não torce, não molha e apaga o paviozinho da vela. O que Ele faz é isso que Paulo está dizendo: reaviva o teu dom, a tua fé, a tua esperança. Porque dons são presentes. Dons não vêm de vós. A gente fala, eu me capacitei, estudei, e tal, e tal, e tal. Tudo bem, irmãos, eu não estou sendo contra a formação. Mas quer com formação, quer sem formação, dom é presente de Deus. Às vezes Ele nos dá uma escola, uma faculdade, um curso para aperfeiçoar o dom que Ele deu, e só desenvolve e aperfeiçoa aquele que se dispôs a fazer e aumentar a sua capacidade, que é dado por Deus, inclusive o aumento dessa capacitação. Aliás, tem um provérbio aí, não é bíblico, mas a gente pode inferir isto da palavra de Deus. Ele chama não os capacitados, mas capacita aqueles a quem chama. Capacita os seus escolhidos. É um dom. É dom. Não há do que se gabar. Vem dele. É dom de Deus. Mas nos responsabiliza que nós não podemos deixar este dom se esvanecer. Às vezes a gente fica feito esse paviozinho, só fumegando, só a luzinha que está pela misericórdia, né? E a palavra vem então trazendo este estímulo, este ânimo, esta convocação. Reavive isto. Como é que eu posso reavivar? Busca na palavra as recompensas. Busca na palavra as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Busca na palavra a força que vem de Deus, do alto. Só Ele pode nos fortalecer. Se depender da minha força, da tua força, da nossa força, meus amados irmãos, vamos tropeçar e vamos cair. Paulo, enxergando isso em Timóteo, diz ao povo de Deus, diz ao seu amado, ao seu filho na fé: reaviva, reaviva. Nós encontramos esta ajuda para reacender a chama junto aos irmãos, junto à igreja, é no convívio. Meu irmão, minha irmã, deixa eu desabafar um pouco para você, ou com você. Você, com o dom que Deus deu, empreste o seu ouvido. Lembre-se, Deus deu 2 ouvidos e uma só boca, para que nós possamos ouvir mais do que falar. Às vezes, o aconselhamento consiste em ouvir apenas. Meus irmãos, são muitos os dons, mas Paulo está se referindo especificamente ao dom de pregar a palavra. É o presente que nos deu o Senhor. É um privilégio. Este privilégio, os anjos tentam entender, tentam compreender por que não é dado tão somente a eles. Nós faríamos logo ali umas coisas poderosas, logo convenceríamos a muitos, talvez o argumento deles, estou conjecturando,
né? Mas Deus disse, não, coube a Nadir isto. Coube ao Diego, a Dai, Geronildo, a você, coube aos homens este privilégio. É um dom, é um presente de Deus. Nós devemos, ó Senhor, o Senhor nos deu a graça de instituir o terceiro domingo para nos lembrarmos disso. Devemos lembrar todos os dias. Nós temos o presente, o privilégio da parte de Deus de sermos os seus mensageiros. Mas as lutas, as dores, as perseguições, as tribulações vêm apagando a chama, extinguindo o espírito, nos silenciando, nos aquietando. Espreme um pouquinho, só sai lágrima. Alguém já disse com sabedoria que o choro não deixa ver o brilho das estrelas. Bonito, né? Mas, irmãos, lá, quer você veja, quer não veja, lá estão as estrelas. Quer esteja a nuvem mais negra, lá está o sol brilhando. Compete-nos atravessar a tempestade, sabendo, confiando que o Senhor está bem ali ao nosso lado. Reavives o dom, tornar vivo. A chama está se apagando, torne a acendê-la. A resplandecer a luz que vem do Senhor. No contexto cristão, esses dons são ferramentas. Deus tem equipe. Ele, portanto, equipa o seu povo com um só objetivo: edificar, desenvolver o crescimento, anunciar àqueles que ainda não conhecem. Ele nos equipa com este fim, com este objetivo. Meus irmãos, não é que isso é um fim em si mesmo. O fim de tudo isto é glorificar a Deus. Foi para isto que Ele nos fez. Mas como é que glorificarão aquele a quem não conhecem? Se não houver quem fale, se não houver quem anuncie, se não houver quem pregue. Nós não estamos pregando nem dentro de casa, nem do outro lado da rua. Eu fico pensando, Senhor, quando é que o Senhor vai levantar missionários, pastores, missionárias? Pastoras não, senão tem que trocar de denominação. Permanecendo aqui, missionárias. Irmãos, é um chamado, é uma ordem, é um privilégio. O Senhor nos capacita com dons, e nós devemos reavivá-los e colocá-los a serviço do Senhor. As programações dos departamentos, todas, devem buscar, sim, em última análise, a glória de Deus, mas pregar o Evangelho, anunciar, com quais ferramentas? O que devo fazer? Decorar. O outro canta, o outro prega, o outro busca, o outro se dispõe, o outro diz, eis-me aqui, onde eu posso ajudar? O Senhor deixou dons aos homens, capacitando-os, equipando-os para realizar a obra que Ele ordena à igreja. O dom que há em ti pelas imposições, ou pela imposição das minhas mãos, antes, simbolizado pelo óleo da unção, agora é simbolizado pela imposição das mãos, o
Espírito Santo sendo derramado, né? Sendo derramado. O Espírito Santo sendo derramado para dar dons e capacitação e distribuir a todo o povo de Deus, cada um o seu dom. Um não é mais importante que o outro. Somos iguais. Os dons são iguais em importância, mas diferentes para cada um. Um tem o dom de pregar. Tem gente que se eu falar assim, vem aqui e fala aqui no microfone, a pessoa some, não, eu não. Né? Outros falam com tanta facilidade que você fala, meu Deus, deixa eu tirar o microfone dessa pessoa. Né? O Senhor distribui dons diferentes a cada um. Outros já fazem uma oração linda. O dom do amor, não é? O dom de ajudar. Quantos dons o Senhor derrama sobre o seu povo? Qual é o teu dom? Há tanto que não usa, que já esqueceu até às vezes, ou nem descobriu, não se esforçou. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Reaviva o dom que há em ti. Deus deu. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, né? Está simbolizado aqui pela imposição das mãos. No caso específico, é a unção ou a imposição das mãos, designando ele como pregador, como pastor da igreja, a quem o apóstolo Paulo está entregando agora, né? Esse é o dom de que o apóstolo Paulo fala e faz uma justificativa tremenda. Deus deu dons não para serem enterrados. Deus deu dons não para que o medo lhe apague. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Que maneira bonita de chamar o caba de covarde, né? Filho, você está se acovardando diante das lutas, diante das dores, diante das tribulações. Antes, em cada um desses problemas, dessas lutas, deve ser uma oportunidade. Não nos deu espírito de covardia. Não se acovarde. Não permita ser silenciado. Use a estratégia que for necessário. Um momento bom, um momento melhor. Tempero na língua, mas não deixe de falar, de corrigir, de instar, de anunciar o juízo e a salvação. Não se acovarde. Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, isto é, de confiança, de eficácia. Irmãos, a gente está acostumado a entender ou interpretar poder somente com, vamos dizer, com curas, né? Se não houver cura, não houver cego abrindo o olho, se não houver dor de cabeça sendo curada, isso, aquilo, então não houve poder. Não é assim. Há um poder exclusivo do Espírito Santo de Deus de dar vida, de despertar aquele que está morto nos seus pecados e delitos, que está cego, não consegue ver a Deus, surdo, não ouve a sua voz. Mas o Senhor nos tem dado espírito de poder para abrir os olhos desses cegos, que não querem ouvir a sua palavra, não querem enxergar, não querem entender. Mas Ele é poderoso, tem poder para salvar, aleluia. Ele é poderoso, é através da palavra, foi assim que Ele escolheu. Ele mesmo é quem disse, quão formosos são os pés daqueles que anunciam ao seu povo, a Sião, o Senhor reina. Não está dormindo, não dormita o guarda de Israel. Devemos reavivar o nosso dom. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
de confiança. Com eficácia ele age, com poder para quebrar barreiras, destruir sofismas, ideologias. Não fica aí pensando, não adianta, isso aí não tem jeito. Tem. Aquilo que é impossível ao homem, a Deus tudo é possível. Ele disse isso uma das vezes, né? Porque ele disse várias vezes isso. Eu sou o Deus do impossível. Mas uma das vezes ele estava dizendo assim, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar nos céus. Pergunta dos apóstolos. Mas, Senhor, quem poderá salvar-se então? Resposta. Ao homem parece impossível, mas a Deus tudo é possível. Bendito seja o Senhor. Esse é o poder de que está falando o apóstolo Paulo. Reaviva, reanima. A palavra, a pregação, o comportamento, o testemunho não é vão. O Senhor há de usar estes dons, estes talentos, estas ferramentas, estes instrumentos para exercer poder naquele que está cego, que está morto nos seus pecados e delitos, que não quer saber de ouvir a sua palavra. Ele nos dá espírito de amor, que nós façamos isto não por constrangimento, não empurrado, não emburrados, não por dinheiro, né, pastor? Mas por amor. Amor a Deus nosso Pai. Obediência a Ele. O amor obedece. Amor ao Pai, amor aos filhos dele que estão perdidos e que precisam ser alcançados. Em outras palavras, num linguajar mais comum, as almas que estão perdidas. Amor pelas almas. Olha, não pode ter motivação maior. O Senhor nos deu espírito de amor. Faça isso por amor. Espere nada em troca. Não espere que não vá ser com luta. Vai ser com luta, com tribulação. Você é ingrato. É o que você podia esperar de alguém nesse estado. Tem uma história verídica que parece uma anedota, mas que a anedota é para rir. Mas ao perceber melhor esta anedota, dá vontade de chorar. Diz que havia alguém no aeroporto pedindo esmola. Aí o ricão chegou e falou para o pedinte, não vou dar não, que você vai beber com esse dinheiro aí, eu não vou sustentar bêbado. Se o senhor estivesse aqui na rua, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, nesse frio, o que o senhor ia fazer no meu lugar? Tonteou o homem. Nossos olhos precisam olhar com amor, né? Tenho folgado? Tem. Gente, tem hora que a gente fica constrangido. Irmãos, hoje você traz para a cesta não sei o quê, para o refugiado A, para o outro B, para a senhora não sei o quê, e mais a cesta do amor. Meu Deus, tanta petição que daqui a pouco as pessoas vão, né? Mas, irmãos, fazemos em nome do Senhor para abençoar com amor. Eu tenho absoluta certeza, essas coisas doadas para ajudar pessoas com amor não lhe farão a menor falta e Deus vai multiplicar o seu celeiro, a sementeira. Não são minhas palavras, são palavras de Deus. Mas nós não vamos fazer isso porque, enfim, Deus vai aumentar a minha sementeira e aí eu vou ser muito abençoado, então vou fazer um negócio com Deus. Não se barganha com Deus. É bênção. Ele está dizendo, reaviva o amor que há em você, porque é esse o Espírito que o Senhor deu.
Reaviva esse amor. Reaviva o espírito de moderação. O que é a moderação? Equilíbrio. Discernimento. Até onde está abusando, né, da minha bondade? Ou ainda, eu faço, parece que não fiz nada, mas lembre-se, você é um instrumento. Quem tem poder para salvar é o Senhor. Moderação, equilíbrio. Eu faço a minha parte, mas a parte de Deus é dele. Eu não posso querer convencer a pessoa que dá vontade de abrir a cabeça e enfiar lá dentro as coisas, não dá? Cuidado, não vai pegar uma machadinha. Fala que o pastor mandou fazer isso. A verdade é que somente o Senhor pode converter uma alma, pode converter um coração, pode abrir o entendimento, pode tirar a escama dos olhos e fazê-lo vê-lo. Compete a nós. Isto que o apóstolo Paulo está falando. Reaviva a chama. Reaviva a chama do espírito de poder que há em você. Do espírito do amor, do espírito da moderação. Reaviva. Ele não nos deu espírito de covardia. Coragem. Não é hora de desistir da tua missão, nem da missão que nos compete de evangelizar o mundo. É hora de nós estarmos reavivando a chama. Segunda coisa, justamente nesse segundo ponto aqui, é que o apóstolo fala no capítulo 2 ainda, lógico, no versículo 8, na parte A, ele está dizendo, seja corajoso, mas de um modo também sutil, não te envergonhes, portanto. Né? Ele está dizendo, rapaz, está com vergonha do quê? Tenha coragem. Se o Senhor não tem vergonha de nós, por que deveremos ter vergonha dele? Está com vergonha do quê? O Senhor desceu da sua glória e sofreu tamanho vitupério. É vergonha horrenda. Vitupério é vergonha horrenda. Ele se dispôs a passar por nós. Por que agora devemos ter vergonha dele? Se continuarmos nos envergonhando dele, diz a palavra de Deus, que ele então terá vergonha de nós. Aí sim, não é digno dele. Porque ele não teve vergonha de nós, até então. Né? Então, para testemunhar a respeito dele, é necessário que nós tenhamos coragem. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Timóteo era um homem tímido, simples. Um jovem homem, né? Um jovem homem, e vivia nesse contexto histórico que é identificado como a maior perseguição da história à igreja, nos dias da morte do apóstolo Paulo. É considerado o tempo de maior perseguição contra a igreja do Senhor. Até então, porque haverá um momento em que haverá perseguição tal que nunca houve igual na terra em todo o tempo. Está próximo. Você quer estar aqui quando Jesus voltar? Você quer ser a geração do arrebatamento? Não é pegadinha, não. Tem aquela pegadinha. Quando Jesus voltar, quem quer ficar aqui? Como é que é assim mesmo? Aí a pessoa fala, eu quero, você quer ficar? Né? Não é essa pegadinha, não. Senhor Jesus, meus irmãos, nos amou de tal maneira, sem se envergonhar de nós. Haverá um momento de perseguição em que vão enquadrar você nesta decisão. Ou nega Jesus, ou vai para a fogueira. Ou nega Jesus,
ou será entregue às feras? Ou nega Jesus? E olha que eu estou aqui repetindo uma coisa do passado, diz que vai ser a pior de todas. Nós já sofremos tormentas na mente. Somos silenciados. Para usar um termo moderno, cancelados. Mas, irmãos, haveremos de ter coragem para contrapor, para se até indispor contra esses pensamentos, contra esta força. Então, o Timóteo, olhando ali para o seu mestre imediato, apóstolo Paulo, que é o seu mestre imediato ali, não é? Como desamparado, sofrendo numa masmorra, sofrendo tamanha injustiça por causa do nome de Jesus, sendo encaminhado agora para a degola, porque Deus o livrou da boca do leão. Ou seja, o castigo não vai ser entregue às feras, vai ser degolado. O que não deixa de ser um ato de misericórdia, porque a fera chegando e arrancando os pedaços enquanto vivo, a degola é mais rápido, né? É ato de misericórdia, porque às vezes o Nero fazia assim. Lembra disso? Já viram nos filmes? Se fazia assim, era degola. Poupava o cara do sofrimento. Ficavam clamando que ele tivesse misericórdia do cara para degolá-lo logo. Olha isto. Né? Então os sofrimentos eram terríveis e Timóteo estava ali angustiado. Mas o apóstolo Paulo diz para ele: fica firme. Seja corajoso. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não esmoreça, Timóteo. Não fiquei tímido. Parece a pergunta que Jesus disse aos apóstolos, né? Por que estás aí tão tímidos? Tão temerosos? Tão acuados? Levanta para fazer aquilo que foi designado, determinado para nós. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: agora não é hora de desistir. Olhe para o testemunho do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Ele te deu um testemunho para ser imitado. Não nos convém fazer o mesmo? Não nos convém entregarmos a nossa vida, se for preciso, para não negá-lo, para sofrer o que necessário for? Por que a gente fica com tanto dodóizinho? Não é? A gente acaba sucumbindo, focando somente no problema, esquecendo do que vem, do vislumbre da glória eterna, do que tem preparado para nós. Então, somente cumpre o que Ele está mandando. Cumpra aquilo que Ele está determinando. Paulo diz: estou eu aqui, encarcerado, dando também o mesmo testemunho. Não é hora de desistir, irmãos. Compete a vocês, compete a nós, dar sequência ao trabalho de evangelização, a fazer a obra missionária. Em casa. Fez em casa? Vai no vizinho. Fez no vizinho? Vai no outro. Fez no outro? Atravessa a rua. Vai na rua de baixo. Na rua de cima. Vai mais adiante. Aumenta o círculo. Vai fora da cidade, fora do estado, fora do país. Quem sabe o Senhor não está despertando alguém para fazer a sua obra. Não é hora de desistir da obra que o Senhor nos confiou. Gosto do versículo de Provérbios que diz: se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força. O que está dizendo isso? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, foi vencida. Mas se mostrares forte no dia da angústia, da tribulação, quão forte será a demonstração da tua força?
O Senhor é a minha força, é o meu refúgio, o meu baluarte. Mas na hora da luta, esmorece. Demonstrou que a força, na verdade, não passou da boca para fora. Mas na luta ferrenha, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do desespero da alma, o Senhor é comigo. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que guardará o meu tesouro até aquele dia. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor mandou eu fazer isso, eu vou fazer, para a glória dEle, para cumprir um propósito. Ele disse que é assim mesmo, que tem que ser desse jeito. Eu não entendo por que tem que ser desse jeito. Não ouse pensar, será que Deus é um masoquista? Um sádico, melhor dizendo, né? É um sádico nos fazendo masoquistas. Ninguém gosta de sofrer, não é? Mas tem hora que a gente fala assim, não tem saída. Eu estou vendo que eu tenho que passar por essa luta. Já pedi a Deus 3 vezes e Ele disse, a minha graça te basta. Você vai fazer o quê? Vai desistir? Não se acovarde. Ser forte. É na hora da luta que vai ver o soldado bom. Na hora da tribulação. Em último lugar, corrige, adverte, exorta, anima o apóstolo Paulo à igreja do Senhor. Seja participante. Na parte B do versículo 8. Pelo contrário, participa. Não se acovarde. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. É muita clareza. Não estou querendo convencer vocês de uma coisa que não está na palavra. Ele está dizendo isso, não se acovarde. Antes, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. A palavra de Deus está dizendo, não é hora de desistir. É hora de ser coparticipante. O apóstolo Paulo convida, não só para ir adiante, mas o convida para participar com ele. Em outras palavras, Timóteo, eu preciso de Deus, filho. Eu preciso, e Ele está comigo, e Ele vem, Ele me socorre, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, mas eu preciso que você participe comigo, eu não posso fazer as coisas sozinho. Precisamos estar juntos. Às vezes a gente pensa no líder como alguém que está sendo remunerado, ele que deve fazer então as coisas. O motorista do ônibus, deixa ele lá dirigindo. Eu vou aqui sentado, já paguei minha passagem. Com a igreja não é assim. Com a obra do Senhor não é assim. Com as missões não é assim. Ninguém pode fazer missão sozinho. Ah, mas Deus é com ele, eu estou orando por ele. Tiago diz que se alguém precisa de uma capa, você chega com 2. Bate nas costas dele e diz assim, Deus te abençoe. E vai embora sem dar uma das capas a ele. Não serve o Deus te abençoe que você deu. Se você tirar uma das capas e disser, Deus te abençoe e te aqueça. Deus está fazendo isso imediatamente, na hora, pela instrumentalidade. Usando aqueles a quem Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para falar das suas maravilhas. Povo eleito, sacerdócio, santo, escolhido, separado para ser instrumento. Para ser voz de Deus, quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Somos todos um. Para fazer a obra. O apóstolo Paulo está dizendo, não é hora de desistir,
Antes, não é hora de se acovardar. Antes, é hora de ser participante. Participa comigo. Paulo tem por base em sua mente, desde a sua conversão, quando foi dito a Ananias a seu respeito: vai, Ananias. Estamos lá em Atos 9. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele não está olhando o sofrimento. Existe uma obra a fazer. E vai ter sofrimento. O Senhor diz que é assim mesmo. E que importa que saibamos que sofrimentos, lutas e tribulações não são impedimentos. Pelo contrário, deve nos estimular. Deve nos unir. Participa comigo. Colabora, coopera, ajuda. Façamos juntos. Não é hora de desistir da missão, é hora de participar dos sofrimentos pelos quais importa sofrer. É hora de participar dos sofrimentos que restam para o corpo de Cristo, pelo nome do Evangelho, pelo nome de Jesus. Não é hora de desistir, pois até mesmo se nos coubesse a decisão, vou ler aqui ipsis literi, porque deu trabalho até para montar a frase, para não ser confuso. Se nos coubesse a decisão entre a promoção de estar com Cristo agora, estão entendendo o que eu estou falando? Decidir entre o momento, eufemismo para a morte, né, que Paulo usa. Se coubesse a mim decidir, é hora de morrer? E estar com Cristo agora, que é o quê? Infinitamente melhor do que está aqui, lógico. Tanta luta, tanta dor, num deserto, parece que eu estou. Estar com Cristo, ou você não crê na sua salvação? As pessoas se assustam quando eu falo assim: se o Senhor me levasse agora, era ótimo. O reverendo Amós sempre dizia assim: é a promoção. Sem retorno, está ficando fraco isso aí. É a promoção. Hora de estar com Cristo. Mas se eu puder decidir, é melhor estar com Cristo ou participar dos sofrimentos que restam para o corpo de Cristo? O apóstolo Paulo diz: já estou dividido. Não sei o que é melhor. Ter esta honra, este privilégio de continuar aqui sendo um instrumento em suas mãos, participando desse sofrimento que resta para o corpo de Cristo. É privilégio. Eu lhes direi, não é hora de desistir da missão, porque participar dos sofrimentos que resta para o corpo de Cristo, por amor, pela causa, pelo nome de Jesus, não é para qualquer um. É privilégio dos escolhidos, do povo de Deus, do povo que Ele separou para este fim. Quantos perdidos, quantos se vão, quantos morrem sem nunca ter servido ao Senhor. O Senhor nos dá a honra e o privilégio. Por isso o apóstolo Paulo diz: já estou dividido. Não sei o que é melhor, se é ir agora e estar com Cristo, ou se é ficar com o corpo de Cristo, participando dos sofrimentos que restam para este corpo. Não é hora de desistir. Se aprover ao Senhor nos levar, por isso que eu disse, se tivéssemos que decidir, não nos cabe, não nos compete decidir isto. Mas o apóstolo Paulo, conjecturando, diz: se eu fosse estar com Cristo agora, seria melhor. Mas também, se for da vontade de Deus que eu continue participando dos sofrimentos, já não sei o que escolher. Porque é privilégio, honra. Não é hora de desistir. Não é para
qualquer um, mas somente para os escolhidos e para os seus amados, que ele salvou, chamou, olha aí o versículo 9, com santa vocação, não conforme nossas obras. Meus irmãos, não serão nossas obras que nos darão a salvação. Não é isto. Mas ele nos chamou com santa vocação, nos capacitando, nos dando as ferramentas certas, dons, para serem usados para a glória do seu nome, para salvar almas, para ser instrumentos em suas mãos, para nos dar santa vocação, não conforme as nossas obras, mas conforme, olha que coisa linda, a sua determinação. Oh, coisa boa, coisa forte, que ele determinou isto para nós, que se cumpra. Decretivo, hein? Determinou para nós que se cumpra, que façamos. Não é hora de desistirmos. Não é hora de sucumbir em tristeza, mas de despertar, acender a chama, se encorajar, se juntar aos irmãos. Alguém já disse que uma brasa sozinha se apaga. Mas quando você junta 4, 5, 6, 10, 20 brasas juntas, vão formar de novo uma fogueira. O fogo volta, reacende, a chama reanima. Caminhemos juntos, amando-nos, respeitando-nos, auxiliando-nos, suportando-nos uns aos outros. É o companheirismo. O apóstolo Paulo está aqui, prestes a ser degolado. Ele vai dizer depois na carta: fulano está doente, precisa ir lá visitar ele, tá? Talvez não dê tempo. Eu tenho que ir para a degola. É muito amor a compreensão que ele tem a respeito de pregar o evangelho, de anunciar as coisas boas que vêm da parte do Senhor, conforme a sua determinação e graça. Compete-nos, já que foi por ele determinado antes dos tempos eternos. Coisa mais maravilhosa. Foi determinado por ele antes dos tempos eternos. Não tinha eu ainda feito nem mal nem bem, ele já tinha me escolhido. Não é lindo isso? É maravilhoso. Porque se dependesse das minhas obras, mas o Senhor me amou antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, e me chamou e determinou que eu fizesse essas coisas. Levantemos as cabeças, renovemos a chama, renovemos o ânimo. Concluindo, irmãos, mesmo em meio às lutas, às dores, à falta de reconhecimento humano, não é hora de desistir da missão que o Senhor nos confiou. É hora de reacender a chama, de buscar coragem e de participar e unir-se com os irmãos para fazer a obra do Senhor. Participemos desta obra juntos. Glorifiquemos o Senhor. Neste instante, nós vamos consagrar nossas vidas ao Senhor. Em resposta, eu quero que você fique atento à letra. Ora, de olho aberto. Que às vezes só de ouvir, às vezes a gente não consegue entender direito a letra. Pode ficar com o olhinho aberto, consagrando a sua vida ao Senhor. Na segunda vez que a música for tocar, aí nós iremos à frente trazer nossos dízimos e as ofertas que serão destinadas a missões. Convocados então a coparticipar, participantes efetivos da obra missionária. Tudo bem, eu não posso ir lá do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, mas eu vou fazer chegar lá a minha ajuda, a minha contribuição. Vou contribuir
também falando ao meu vizinho, falando ao meu próximo, na rua próxima, no bairro. Vamos criar departamentos, vamos criar momentos evangelísticos, café, filme, sei lá o que a gente inventa para trazer pessoas. Vamos trazer pessoas. Vamos falar como André falou: meu irmão Pedro, encontrei o Messias, vem cá ver. Vem aqui para eu te mostrar, o Salvador chegou. Sejamos como André. Irmãos, consagremos ao Senhor. Consagre a sua vida. Senhor, ouvi a tua voz. Eu quero entregar agora o meu coração ao Senhor. Senhor, eu quero dizer que a partir de hoje eu quero perder a timidez, buscar coragem em Ti. Quero falar com intrepidez, como aquela oração que a igreja fez lá em Atos. Concede aos Teus servos que com toda intrepidez pregue a Tua palavra. O Senhor esteja nos capacitando, né? Nos unamos para fazer a Sua obra.